Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um BPF no ar, ao vivo. E se você ainda não me conhece, eu sou a Júlia. E eu sou a Paulinha. E antes, hoje nós vamos falar sobre quais são as principais legislações que se aplicam aos estabelecimentos fabricantes de produtos destinados à alimentação animal. E toda vez que a gente fala de alimentos, fabricantes de produtos destinados à alimentação animal, a gente dá uma resumida em fábrica de ração que fica mais fácil. Mas é importante falar que ingrediente é produto destinado à alimentação animal, não é isso, Paulinha? Premix, Exatamente. concentrado, núcleo, aditivo, coproduto, enfim, tem milhões de coisas, tá? Milhões. Então, toda vez que a gente fala fábrica de ração é porque é mais usual e a gente não precisa ficar falando essa frase inteira. Mas antes de entrar no assunto, a Paulinha vai explicar para vocês o que é o nosso BPF no ar. O BPF no ar é um programa em que a gente reúne as dúvidas que a gente recebe todos os dias nas nossas redes sociais, no nosso WhatsApp. E com o tempo a gente foi percebendo que a dúvida de uma pessoa era a dúvida de outras pessoas também. Então nós começamos a agrupar essas dúvidas por temas. E aí, em cada episódio, a gente traz um tema aqui para responder às dúvidas sobre aqueles temas. Isso aí. Tradicionalmente, isso. Tradicionalmente, esse programa, não era gravado ao vivo, a gente gravava, ele ia ao ar uma vez por semana, às quartas-feiras. E aí tem 3 semanas que nós resolvemos fazer lives diárias, né? Essa é a quarta semana, nós estamos na quarta semana. E fazendo lives de segunda a sexta, então nós começamos a fazer essas gravações do BPF no ar ao vivo. E aí essas lives não ficam disponíveis depois, porque, como vocês viram, tem todos esses ajustes técnicos para começar, então elas precisam ser editadas. E aqui, quem faz essas edições é a Júlia, e ia ficar um pouco inviável fazer a edição das 5 lives da semana. Então, a gente escolhe 2 lives que a gente faz durante a semana. A gente está escolhendo, né, de quando a gente começou essas lives diárias, a gente escolhe 2, a Júlia edita e a gente deixa disponível depois 2 dessas 5 lives semanais. Exatamente, gente. Vocês entenderam quem manda é a Paulinha e a estagiária sou eu. E vocês estão vendo que o lerê fica todo para mim, não é isso, Paulinha? Olha que absurdo. Gente, a gente está na 19ª live, não é isso, Paulinha? Exatamente. Amanhã a gente vai para a 20ª. Semana que vem a gente vai ter que dar uma freada, né, nessa empolgação nossa aí de lives, porque semana que vem a gente tem 2 lives. Uma na terça-feira, que é para o grupo do Desafio Pop 15, né? Que é a live épica que a gente prometeu para eles, o nosso grupo que terminou, e que nós vamos fazer o fechamento lá com chave de ouro. E eu prometi uma live épica, a Paulinha também, nós estamos já preparando essa live, né, Paulinha? Sim. E na quinta-feira a gente vai fazer uma aula que chama Como Levar as Boas Práticas de Fabricação além da fiscalização. Né? E se parece contraintuitivo isso, e parece realmente, né? Porque toda vez que a gente fala de BPF, a gente fala de Ministério da Agricultura, e a gente não está querendo dizer com isso que você não tem que atender a lei, muito pelo contrário, inclusive hoje a live vai ser só sobre lei, você precisa atender sim, mas a gente quer mostrar uma forma de conversar com seus colaboradores, de um jeito que você tenha um braço da qualidade em cada colaborador da produção. Tá? Ao longo de 11 anos, a gente percebeu o que faz realmente o colaborador se envolver no processo de boas práticas e a gente foi modelando isso aí, a gente quer compartilhar a nossa experiência com vocês. E isso vai acontecer na quinta-feira. Só que não vai ser uma live aberta, é importante a gente dizer isso, né, Paulinha? É uma live só para quem se inscrever. Então, a Paulinha colocou o link aqui para vocês no YouTube. Nosso link já está no nosso perfil do Instagram, Paulinha? Já está no perfil do Instagram. No perfil, o link na bio, gente, pessoal do Instagram, se vocês clicarem lá no nosso nome, e aí embaixo tem um Linktree/Vialiagro, vai estar lá como levar as boas práticas de fabricação, além da fiscalização, não é isso, Paulinha? Exatamente. E aí você clica e se inscreva. Bom, dito tudo isso, deixa a Paulinha começar a live, porque afinal de contas vocês estão aqui para saber quais são as leis que a gente tem que saber, quem trabalha em fábrica de alimentos para animais. E a Paulinha, mais uma vez, desenhou isso para vocês. Não é isso, Paulinha? Exatamente. Então vai fundo, Paulinha. Então, hoje o assunto é legislação.
né? E por que a gente resolveu falar de legislação, né? A gente recebe muitas perguntas do tipo: qual legislação para RTPI? Qual legislação que eu preciso olhar para registro de produto? Qual é a legislação para aditivo, né? Então, a gente sempre recebe perguntas desse tipo e eu super entendo, tá? Essas perguntas, porque são muitas legislações mesmo, tá? Não são poucas. E às vezes a gente fica meio perdido mesmo e a gente não consegue identificar qual é a legislação que a gente tem que seguir para um tema específico, e é super normal, porque eu também me perdia no meio dessas legislações no início, né? Então, às vezes alguém falava assim: ah, N42, meu Deus, o que é N42 mesmo? Onde que ela tá? De que é isso? Então, é super normal isso, e é o tempo mesmo e o contato com as legislações que vai fazer a gente ir memorizando isso, tá? E eu também não sabia onde procurar essas legislações, né? Até uma vez eu falei isso com a Júlia, eu falei assim: sério que você não sabe? E porque eu não sabia mesmo. Como que eu procurava a legislação? Eu digitava no Google, falava N04 mapa, para ver se ela aparecia ali para mim. E isso não está funcionando muito mais, procurar no Google, porque o site do Ministério mudou, então os domínios mudaram, e quando você coloca lá no Google, nem sempre você consegue chegar na página ou na legislação que você precisa, tá? Então, não precisa desesperar, porque esse sentimento é super comum e é normal de acontecer, tá? E foi pensando nisso que a gente resolveu fazer essa live. Isso aqui vai ser mais ou menos um catálogo, um índice, um sumário, tá, das legislações. Eu pensei em fazer uma coisa justamente para facilitar essa busca, né? Quando você pensar num tema, você já saber qual legislação que você tem que procurar para resolver a dúvida daquele tema, tá? Por exemplo, como é que eu vou fazer para colocar a data de embalagem na validade, data de validade da embalagem? E isso você vai saber que vai estar lá na IN 22, tá? Eu não vou conseguir falar sobre todas as legislações, que são muitas, mas vocês vão ver aqui que a maior 99% das dúvidas que vocês tiverem, vocês vão conseguir resolver buscando nessas legislações que eu vou falar aqui, tá? É um conteúdo um pouco mais teórico, mas eu acho que vai facilitar bastante a vida de vocês aí. Eu espero, pelo menos, que facilite a vida de vocês, tá? E aí, quem quiser pegar papel e caneta para ir anotando os nomes das legislações, o número, o ano, o que tem em cada uma, para facilitar, eu vou passar por todas elas aqui. No final, a gente tenta fazer um resumo de tudo que a gente falou também. Resumão. Então, a primeira coisa, né? Vamos começar do começo. Lá em 1974, na época que estávamos vivendo a ditadura militar no Brasil. E isso não é uma aula de história, tá? Mas o que aconteceu em 1974? O que aconteceu em 1974, Paulinha? Além da ditadura militar, né? Mas não é uma aula de história. Não é uma aula de história. Em 1974, foi publicada a Lei 6.198, em 26 de dezembro de 1974, tá? Essa lei é o quê? Ela falava sobre a inspeção e fiscalização obrigatórias dos produtos destinados à alimentação animal, tá? E eu não vou falar dessa legislação aqui, tá? Eu trouxe ela a título de curiosidade. Essa lei não foi revogada, tá? Apesar de, se vocês pegarem ela lá no site do Ministério, vocês vão ver que tem vários artigos que foram revogados, mas ela é válida, tá? E ela faz parte de toda a legislação que a gente tem relacionada à alimentação animal, e é a mais antiga delas que a gente tem vigente ainda, tá? E por que eu não vou falar dela? Porque em 2007 veio o decreto 6296, em 11 de dezembro de 2007, tá? E é ele, desde então, que regulamenta a Lei 6.198 de 1974, tá? Então, é esse decreto 6296 que a gente sempre fala dele aqui, a gente sempre cita, e vai ser a primeira legislação que eu vou falar aqui, tá? Então, o que é esse decreto? Esse decreto, né, o 6296, ele aprovou o regulamento da Lei 6.198 lá de 1974, tá? Ou seja,
esse decreto que veio para regulamentar toda a inspeção e fiscalização dos produtos destinados à alimentação animal, tá? Por quê? Porque lá em 1974, a lei ela só tornou obrigatória a inspeção e fiscalização dos produtos destinados à alimentação animal, tá? Mas ela só tornou isso obrigatório, não tinha nada que regulamentava essa inspeção e essa fiscalização. E isso veio em 2007 com o decreto 6296, tá? Isso tudo foi regulamentado, ou seja, no decreto 6296 tem todas as regras de inspeção e fiscalização de produtos destinados à alimentação animal, tá? E isso tudo tá no anexo 1 desse decreto, que se chama Regulamento da Lei número 6.198, de 26 de dezembro de 1974. E aí nós vamos gastar um pouquinho mais de tempo aqui no decreto 6296, tá? Eu vou falar um pouco mais sobre ele aqui, porque ele é o primeiro e todas as outras instruções normativas, elas vêm complementando o que já tem no decreto 6296, tá? E aí, eu colei para você, Júlio, os títulos todos que tem no decreto, porque são vários, para você ir lendo para mim e eu ir falando sobre eles. Então, eu vou falar o título 1 primeiro, né? É isso. Título 1, das disposições preliminares. Então, esse é o início do decreto, né? Ali tem ele basicamente vai ter todas as definições que são importantes para você entender o que tem nesse decreto. Normalmente, toda legislação no início, ela vem com essas definições mesmo para justamente alinhar ali, quando eles falarem um termo, você entender exatamente qual que é a definição daquele termo para aquela legislação, tá? Então, toda legislação normalmente vai ter essas definições importantes ali no início. E agora eu tenho que ler o título 2, porque a Paulinha faz uma listinha para mim, gente, no meu bloco de notas, para eu poder ir lendo e ela explicando, tá? Então eu vou ler para ela. Título 2, da inspeção e fiscalização dos produtos destinados à alimentação animal. Capítulo 1, dos estabelecimentos e produtos. Exatamente. Então, seguindo, né, depois das definições, nesse capítulo vai ter tudo relacionado a registro de estabelecimentos, tá? É nesse local do decreto que tem todos aqueles documentos que são necessários para o registro. Então, quando a gente falou de CIP-Agro, né, a gente tem que anexar todos os documentos que são necessários para o registro. Eles estão nessa parte, né, do decreto 6296. É aí que fala também que o registro dos estabelecimentos tem validade de 5 anos, né? E fala também a renovar, como que funciona a renovação, né? Que você tem que entrar com pedido de renovação entre 0 e 60 dias antes do vencimento. E em quais casos que o registro é suspenso, né? Que são os casos de mudança de CNPJ e mudança de endereço do estabelecimento. E aí, nesse capítulo também do Decreto 6296, ele vai tratar dos assuntos relacionados ao registro de produtos. Então, tudo que você precisa, todos os documentos que você precisa para registrar algum produto no Ministério da Agricultura. E já no Decreto 6296, ele dispensa, né, alguns produtos de registro. A gente vai falar mais para frente da N42 e dos produtos isentos de registro. Mas o decreto 6296, ele já isenta alguns produtos de registro. E eu anotei para a Júlia ler para a gente também quais são esses produtos isentos de registro pelo decreto. Então, o primeiro é recipientes e veículos utilizados no processo de fabricação dos produtos sujeitos às exigências deste regulamento, desde que inscritos nas farmacopeias, códex alimentários e formulários reconhecidos e aceitos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ou que integrem a fórmula de composição de produtos acabados com registros vigentes naquele ministério. 2. Os grãos, sementes, fenos, silagens destinados à alimentação animal, quando expostos à venda in natura. 3. Os produtos licenciados ou registrados no Ministério da Saúde, utilizados na alimentação humana e suscetíveis de emprego na alimentação animal. E 4. Produto destinado exclusivamente à experimentação. Exatamente. Então, é isso, tá? Esse capítulo, o primeiro capítulo aí do título 2, o decreto, vai falar sobre o registro, tudo que você precisa saber sobre para registro de estabelecimento e registro de produtos também na alimentação animal. Capítulo 2 fala sobre das garantias dos produtos.
Então, esse capítulo é basicamente falando que os produtos precisam ter níveis de garantia estabelecidos, tá? E aqui não define esses níveis de garantia e nem quais níveis de garantia tem que constar. Então, aqui no decreto, a gente ainda não tem essas informações com relação a quais níveis de garantia colocar, como tem que ser os níveis de garantia, só fala que todos os produtos precisam ter níveis de garantia estabelecidos. E aí vem o capítulo 3, que fala da responsabilidade técnica. Exatamente. E é aí que vem a parte falando que todo estabelecimento precisa de ter um responsável técnico. E aí vem aquela pergunta que a gente sempre recebe: quem pode ser responsável técnico de fábrica de ração ou de alguma fábrica, né, algum estabelecimento que fabrica produtos destinados à alimentação animal? Então, é nessa parte do decreto que tem falando quais são as profissões que podem exercer a responsabilidade técnica no estabelecimento destinado à alimentação animal. Então, aqui a gente tem, né, medicina veterinária, médico veterinário, zootecnista, engenheiro agrônomo. Essas 3 profissões podem ser responsáveis técnicos de qualquer estabelecimento, né, que fabrique produtos destinados à alimentação animal. E, além disso, a gente tem outras profissões que podem ser responsáveis técnicas em algumas situações específicas. Então, a gente tem, né, farmacêutico, químico e engenheiro químico. Eles podem ser responsáveis técnicos de estabelecimentos que são exclusivamente fabricantes, fracionadores ou importadores de ingredientes destinados à alimentação animal, se a formação for compatível com a natureza da atividade, tá? Então, não é qualquer ingrediente que a fábrica produz que pode ser farmacêutico, químico ou engenheiro químico, tá? Isso depende do que o conselho de classe, né, fala que aquele profissional, que tipo de atividade que aquele profissional pode exercer. Isso tem que ser compatível com a atividade da empresa. E, além disso, né, no caso dos estabelecimentos que ou fabriquem, ou fracionam, ou importem aditivos tecnológicos, nutricionais ou sensoriais, o responsável técnico também pode ser químico, também se a atividade que é exercida pelo estabelecimento é compatível com a área de atuação do químico, de acordo com o conselho de classe dele. Qualquer dúvida, às vezes, eu tenho estabelecimento X, quem que pode ser responsável técnico desse estabelecimento? Vai estar aí no decreto 6296. Isso mesmo. Inclusive, a gente tem uma cliente que é farmacêutica, né, Paulinha? Uhum. E, a princípio, ela até quis ser responsável técnica da fábrica dela, mas como ela entrou para rações também, já inviabilizou essa situação. Exatamente. Cliente maravilhosa, inclusive. O capítulo 4 fala da produção e comercialização. Ok. Então, nesse capítulo é o que fala, né, que você precisa preencher o relatório de produção mensalmente, que você deve entregar esse relatório para o Ministério da Agricultura em formato digital até o 10º dia de cada mês. Então, quem pergunta, eu preciso entregar o relatório, a minha fábrica, eu sou uma fábrica de integração, eu sou registrada e sou de integração, preciso entregar o relatório? Precisa. E isso está falando lá no decreto 6296. E isso foi uma surpresa para a gente, né, Paulinha? Porque quando a gente fez um vídeo sobre o relatório de produção, muitas pessoas não sabiam o que era, não entregavam há muito tempo. Então, isso foi até uma surpresa para a gente, por isso que a gente tem esse vídeo, né? Se você tem dúvida de como que você preenche esse relatório de produção, a Paulinha fez. Paulinha, você consegue achar o link rápido? Vou pegar ele aqui. Se eu não achar, deixa eu pegar aqui, acho que eu acho rapidinho. Eu posso também tentar procurar aqui. Eu pego aqui rapidinho. Você pega? A Paulinha fez. Se você tiver alguma dúvida de como que preenche esse relatório de produção, vai nesse link que está maravilhoso, super prático, super rápido. A Paulinha te ensina cada item, como que você preenche, como que você envia, tá bom? Porque você sofre penalidades. Você pode sofrer penalidades se você não estiver enviando. E aí, Paulinha, enquanto você vai colocando o link, eu vou ler no próximo título. Posso? Pode, Capítulo 5, que fala da embalagem, rotulagem e propaganda. Ok. Então, nesse capítulo vai falar basicamente as informações obrigatórias que você precisa colocar no rótulo, tá? Ela não detalha tanto, mais para frente tem outra instrução normativa que vai ter tudo detalhado, o que tem que ter no rótulo e embalagem dos produtos. No decreto 6296 só fala as informações que são obrigatórias. E aí, no capítulo 6, fala da importação, armazenamento, transporte e comércio.
Ok. Então, aqui, na verdade, o próprio nome já diz, né, do capítulo. Nessa parte, eu vou falar tudo que você precisa, né? Todas as instruções para você que quer importar, armazenar, transportar e como que tem que ser o comércio dos produtos que são destinados à alimentação animal. Quando você vai para o capítulo 7, fala da inspeção e fiscalização, e no capítulo 8 fala do controle de qualidade e análise de fiscalização e pericial. Beleza. Então, nesses 2 capítulos, eu até coloquei para Júlia ler junto, porque eles são bem parecidos. Exato. Leia junto, Júlia. Você vê como é que ela faz tudo certinho. Obediente, eu sigo a regra, eu sou estagiária, gente. Então, aí vai falar, né, basicamente, quais são as atividades da inspeção e fiscalização dos produtos que são exercidas pelo Ministério da Agricultura, tá? Como que se procede num procedimento de colheita de amostra oficial pelos fiscais do Ministério. E aqui fala uma coisa interessante, que é que os estabelecimentos são obrigados a realizar o controle de qualidade, tá? Então, aí é a primeira vez que a gente está falando aí do controle de qualidade. E aí, no capítulo 9, fala das obrigações e das proibições. Tá. Aí é tudo que você é obrigado a fazer, tudo que você precisa fazer e tudo que você é proibido de fazer, tá? Então, aqui é o que você pode fazer e o que você não pode fazer de jeito nenhum. E aí vem o capítulo 10, que fala das sanções administrativas. Tá. Aqui, o que acontece? Vai falar tudo, né? Todas as sanções que você pode sofrer caso você cometa alguma infração, tá? E o que são as sanções? Advertência, multa, apreensão de matéria-prima ou de produto acabado, suspensão, impedimento ou interdição do estabelecimento, cassação ou cancelamento do registro, tá? Então, aqui nesse capítulo vai falar quais são as possíveis sanções que você pode sofrer caso tenha alguma infração, tá? E aí, como que funciona cada uma dessas, né? Como é que funciona uma apreensão de produto, como é que funciona uma interdição de estabelecimento, tudo está descrito aí. E também o que é atenuante e o que é agravante no caso de alguma infração. Então, se é a primeira vez que você comete aquela infração, ou se você já é reincidente, isso é um agravante. Então, tudo isso está aí nessa parte de sanções administrativas. E aí eu vou ler para vocês o capítulo 11, que fala das infrações. E todas as vezes que alguém pergunta, nossa, aconteceu isso, quanto que vai ser a multa? Quanto que eu vou ter que pagar? A gente procura exatamente no capítulo 10 e no capítulo 11, que é onde vem esses valores, não é isso, Paulinha? Exatamente. As infrações é aquilo que a gente não quer de jeito nenhum. De jeito nenhum, gente. Mas que está aqui caso aconteça, né? Então, aqui, né, nessa parte está listado tudo que é considerado infração, né? Inclusive aquilo, não entregar o relatório de produção mensal. Isso é uma infração. Se eu não estou entregando o relatório de produção mensal, quais são as penalidades que eu posso sofrer, tá? Então, as infrações são isso, é tudo que você não pode fazer, né? Tudo que é considerado infração. E aqui, nessa parte, fala detalhadamente de para cada infração qual o tipo de penalidade que você vai sofrer, né? E aí vem qual que é o valor da multa, se tem apreensão de produto, se não tem, se pode ter interdição de estabelecimento, se pode ter cassação do registro, tá? Tudo isso, nessa parte vem escrito todas essas possíveis penalidades. Lembrando que para cada infração vai ter mais de uma possível penalidade. E isso vai depender do quê? Da sua situação. Se tem algum agravante ou se tem algum atenuante. E agora a gente vai para o capítulo 12, que é do processo administrativo, e a Tina quer responder, pelo visto, né? Responder, ela está participativa. Aí vai falar, gente, como que funciona quando é detectada uma infração no seu estabelecimento, tá? Todo o processo que você passa quando acontece uma infração, né? Porque aí tem o termo de fiscalização, tem o auto de infração, os prazos que você tem para defesa e como que finaliza todo esse processo administrativo. Então, aí é todo o fluxo, né? Desde a detecção da infração
até você ser penalizado ou não ser penalizado se você entrar com uma defesa e eles julgarem que a sua defesa é procedente. Isso aí. E aí a gente vai para o capítulo 13, que são das disposições finais e transitórias. Isso significa que a gente está acabando o decreto, não é isso, Paulinha? Isso, exatamente. E aí, isso é o fim. Na verdade, tem algumas... nessa parte tem algumas informações que eles acham que são importantes, deixar algum esclarecimento. E aí a gente finaliza o decreto 6296, tá? Eu gastei um pouco mais de tempo nele porque ele é maior mesmo do que todas as outras legislações. E é a primeira coisa, né? Aí aqui tem como funciona todo o sistema de inspeção e fiscalização de produtos destinados à alimentação animal. E aí, depois disso, vão vir as instruções normativas que vão complementando alguns pontos aí do decreto, que entram em alguma situação específica, algum tipo de produto específico. Isso aí. E aí, deixa eu ver se tem alguma coisa para eu ler agora. Não tem mais nada. Então, esse foi o primeiro. O próximo, né? Que vem a nossa famosa e querida Instrução Normativa número 4, de 23 de fevereiro de 2007. Que eu amo, inclusive. Que ama. Amamos. E a IN 04, ela aprova o regulamento técnico sobre as condições higiênico-sanitárias e de boas práticas de fabricação para os estabelecimentos que são fabricantes de produtos destinados à alimentação animal e que não caiu, tá? A IN 04 não caiu. A gente teve aí em abril, né, a IN 27, que ela revogou o anexo 2 da IN 04, que é o roteiro de inspeção, mas não revogou o anexo 1, tá? Então, tudo que você precisa saber sobre boas práticas de fabricação está aí na IN 04, no anexo 1. E a gente fez, inclusive, um Inspira ao vivo, que foi só sobre a IN 04, que chama A Verdade Oculta sobre a IN 04. E eu vou deixar o link para vocês aí dessa live que a gente falou só sobre a IN 04, tá? Então, a IN 04 é a que a gente mais fala aqui, né? Quase todo conteúdo a gente tem alguma coisa para falar sobre a IN 04, né? Verdade. Porque tudo de boas práticas de fabricação tá lá, né? E como a Júlia fala, é impossível, né? A gente acredita que não é possível produzir um alimento seguro e de qualidade sem as boas práticas de fabricação. Exatamente. E é por isso que a gente chama a IN 04. E além da IN 04 e do decreto, o que mais que a gente tem, né? Vamos continuar seguindo a nossa listinha das legislações importantes. A gente tem a Instrução Normativa número 15, de 26 de maio de 2009, tá? A IN 15, ela fala tudo sobre registro de estabelecimento e de produto destinado à alimentação animal. Mas né? Eu falei lá no decreto 6296 que lá falava tudo sobre o registro de estabelecimento e de produto para alimentação animal. Sim, no decreto 6296 fala, tá? A IN 15, ela não anula o que está lá no decreto 6296, ela só complementa o que já está lá no decreto 6296, né? Isso é uma coisa que a gente percebe, né? As situações vão mudando com o tempo, a realidade vai mudando com o tempo e a legislação precisa ir se adequando com o tempo também, né? A IN 15, ela teve algumas alterações depois que ela foi publicada em 2009, tá? Um dos exemplos é a publicação da IN 42, que veio em 2010, que isentou alguns produtos de registro, né? E aí foi preciso acrescentar isso na IN 15. Então, ela foi sofrendo algumas alterações, né? Outra coisa, em 2019, teve a IN 81, que aprovou o regulamento técnico para os coprodutos. E aí eles também foram incluídos na IN 15, né? E aí, o que são esses coprodutos, né? Inclusive, isso é uma coisa muito legal que a gente tem na IN 15, que lá tem a definição para todas as categorias de produtos destinados à alimentação animal, tá? E isso é muito bom, porque às vezes você tem uma dúvida em qual classificação, em qual categoria colocar um produto que você fabrica, e é só, sei lá, na IN 15, ler as definições e falar assim, meu produto se encaixa
nessa definição. E aí ele é um coproduto, ele é um núcleo, ele é um concentrado, ele é um premix, tá? Então, todas essas definições das categorias de produtos estão lá na IN15. E a gente usa muito ela, inclusive, né? Por causa disso, às vezes aparece alguma dúvida, isso é suplemento, isso é concentrado, o que é isso? E aí a gente sempre volta lá na IN15 para rever essa definição de cada uma das categorias para encaixar o produto dentro de uma das categorias que tem lá, tá? E aí eu só coloquei aqui para a gente, né, ter um exemplo dessas definições, o que é a definição que tem de coproduto lá na IN15. Você pode ler, Ju? Posso ler, inclusive a N15 é a queridinha da Paulinha, porque tudo que eu pergunto para ela, ela fala, peraí que eu vou olhar na N15. Ela já decorou. Ela lê de novo só para ela ter certeza que ela decorou mesmo. Coproduto é o produto destinado à alimentação animal, obtido a partir de resíduos sólidos provenientes de indústrias alimentícias, acrescentado pela Instrução Normativa 81 de 2019 do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Ok, então isso são os coprodutos, tá? E aí ele foi acrescentado na N15 depois da publicação da IN 81 em 2019, tá? O que são os coprodutos? Resíduos da indústria alimentícia que vão ser usados na alimentação animal. Então, um exemplo, né, que é até muito comum são em fábricas de biscoito, é muito comum utilizar o resíduo de fábrica de biscoito na alimentação de suíno, né? Então, isso entra na classificação de coproduto, tá? Então, só para lembrar, todas essas definições estão lá na IN15, tá? E a IN15 que está no Ministério, que está disponível no site do Ministério, é a IN15 atualizada. Toda a legislação que está lá, né, no site do Ministério, ela já está com as atualizações que foram acontecendo, né, após a publicação. Vocês vão ver que a instrução normativa ela sofre algumas modificações depois da publicação e lá no Ministério da Agricultura está sempre a versão mais atualizada daquela instrução normativa, tá? Então, vocês podem pegar a instrução normativa que está lá, que ela está atualizadinha, tá? Isso aí. E, além disso, na IN15, né, tem também todos os níveis de garantia que são obrigatórios para os produtos. Então, isso é uma dúvida comum. Na ração, quais são os níveis de garantia que eu tenho que colocar na minha ração, que são obrigatórios? Quais são os níveis de garantia mínimo que eu tenho que colocar? Eu preciso colocar nível de garantia de metionina na minha ração. Então, todos esses níveis de garantias que são obrigatórios de serem colocados estão lá na IN15, né? Então, vocês lembram que lá no decreto 6296 tem falando que você precisa ter níveis de garantias estabelecidos para os produtos. Não fala quais são os níveis que tem que ter nos produtos. Na IN15 tem todos esses níveis de garantias que são obrigatórios. Então, outra coisa que é importante também na IN15 é que é lá que fala sobre terceirização de fabricação, fracionamento e distribuição exclusiva, tá? Então, essas informações, para quem tem dúvida, como que eu faço com fracionamento, como é que eu faço se eu quero terceirizar minha produção, como é que eu faço se eu quero fazer distribuição exclusiva, tudo isso está lá na IN15. E aí, por isso, ela é uma legislação bem importante aí na área de alimentação animal. E aí, a gente já falou, então, né, do registro de estabelecimento e do registro de produto. E aí, a gente tem os produtos isentos de registro, né? E aí vem a IN42, a Instrução Normativa número 42, de 16 de dezembro de 2010. O que é a IN42? Ela estabeleceu, né, todos os critérios, né, e procedimentos para fabricação, fracionamento, importação e comercialização dos produtos que são isentos de registro. E a IN42 também aprovou o modelo dos formulários, que é o famoso RTPI, e tem a lista de todos os produtos que são isentos de registro, tá? A gente, inclusive, fez uma live só sobre RTPI. Eu separei o link dessa live aqui também para colocar para vocês. Se alguém quiser saber. Exatamente como que você faz um RTPI, se você acha difícil. A Paulinha fala o passo a passo, né, Paulinha? Exatamente. Ficou bem, bem fácil de entender como que faz RTPI depois dessa live da Paulinha. Porque, afinal de contas, ela que está dos RTPIs. E aí, a IN42, ela teve também algumas modificações depois que ela foi publicada em 2010, né? Em 2015 veio a IN38, que acrescentou alguns produtos que se tornaram isentos de registro, tá?
E a IN 42, que está lá disponível no site do Ministério da Agricultura, já está com essas alterações. Lá já tem todos os produtos isentos de registro, inclusive os que vieram com a IN 38 em 2015, tá? E teve o ofício circular número 28, que saiu agora em 2020. Esse ofício foi falando como que seria a fiscalização e a inspeção do Ministério da Agricultura nesse momento que estamos vivendo agora, né? E ele adiantou a isenção de registro de mais alguns outros produtos, né? Que eles, a partir de agora, não precisam mais ser registrados. Alguns produtos que eram registrados e que não são mais registrados. E, no final das contas, praticamente, né, o que sobrou de produto que precisa ser registrado são os aditivos adsorventes de micotoxina e os inoculantes de silagem. E quem está lá no nosso canal 5 para 1, lembra que a gente falou bastante, né? A Júlia falou bastante sobre esse ofício. Eu coloquei o link aqui, separei para vocês também o link, lá no canal 5 para 1, exatamente da parte do dia em que a Júlia falou tudo sobre esse ofício 28 aí. Quem está aqui e não sabe o que é o nosso canal 5 para 1, é um canal nosso no Telegram, em que quase todos os dias a gente dá uma sacada, ou conta uma novidade, ou fala alguma coisa sobre boas práticas de fabricação em fábricas de alimentos para animais, tá? É em torno de 5 para 1, né, Paulinha? Eu falei que eu vou até mudar o nome do canal para 5 minutos de uma solução de qualidade, porque muitas vezes a gente só consegue entrar 1h05, 1h10, mas é sempre em torno desse horário. E às vezes a gente também entra fora do horário só para avisar. Estamos ao vivo, acabamos de publicar isso aqui, para que vocês sejam avisados sobre tudo que a gente está fazendo. Porque as redes sociais hoje, elas são tem muita informação boa, a gente acaba ficando perdido com tanta informação. Então, lá acaba que vira um sumário para vocês, né? Na ponta da mão de vocês, que todo vídeo que a gente coloca no nosso canal do YouTube, a gente coloca lá o link para vocês, então fica mais fácil. E se você buscar, né? É como se fosse um grupo de WhatsApp, tá, gente? Só que é um grupo de WhatsApp sem democracia, em que só eu e a Paulinha falamos, mais eu do que a Paulinha. Então, você entra e ninguém sabe que você está lá. É importante que vocês saibam disso, para quem foi importante. E aí, você pesquisa o assunto que você quer. Então, quero saber sobre monenzina. E você consegue achar tudo que a gente falou sobre monenzina. É um canal que eu amo fazer. A gente faz com muito carinho, né? Porque é uma coisa que a gente faz rápido. As novidades todas chegam lá primeiro. Tem coisas que só são faladas lá, não são faladas em nenhuma outra rede social. E o que a Paulinha está colocando aí para vocês foi o ofício 28. A gente fez um áudio sobre cada situação para cada fábrica. Então, você pode ir lá olhar, peraí, eu quero registrar minha fábrica. Como que está funcionando nesse momento? Você escuta o áudio, está bem explicadinho lá, porque a gente explicou o ofício completo para vocês, é um ofício enorme, né? Então, se você não está no nosso canal 5 para 1, entre. Essa é a IN 42, é sobre os produtos isentos de registro e tem um modelo do formulário do RTPI, que é o Relatório Técnico de Produto Isento de Registro. Além da IN 42, a gente tem também a Instrução Normativa 30, de 5 de agosto de 2009. E essa instrução normativa, ela estabelece os critérios e os procedimentos para registro dos produtos e também para rotulagem e propaganda dos produtos que são destinados à alimentação de animais de companhia. E também fala sobre a isenção da obrigatoriedade de registro de alguns produtos que são destinados a animais de companhia, tá? Então, tudo que você precisa saber sobre rotulagem, embalagem, classificação de produto para animais de companhia, está lá na IN 30. Então, quem trabalha aí em fábrica para pet deve estar bem acostumado com a IN 30. E aí, quando a gente fala de produto, não tem como a gente não falar de embalagem e rotulagem. E aí vem a IN 22, de 2 de junho de 2009, que eu também gosto muito dela. Exato. Tudo de embalagem e rotulagem é a Paulinha que sabe. E ela fala, né, sobre tudo, sobre embalagem, rotulagem e propaganda dos produtos que são destinados à alimentação animal. Então, tudo que você precisa saber de rotulagem está lá na IN 22, tá? Todas as informações que são obrigatórias, quais informações precisam ficar agrupadas, o que você não pode fazer, quais tipos de informação você não pode colocar, quais que são as regras, né, para utilizar o carimbo de inspeção do Ministério da Agricultura, que não foi revogado, né, não será revogado, ele continua ainda, e existem regras para utilizar esse carimbo, tá? Essas regras variam de acordo com o tamanho da sua embalagem, então tudo isso tem lá na IN 22. E a gente com também peso, né?
Com peso da embalagem. Aí eu falei tamanho, né? Com peso líquido da embalagem. Peso líquido da embalagem, Peso líquido do produto dentro da embalagem. Do produto dentro da embalagem, não da embalagem vazia. Depois que você coloca o produto lá dentro, o peso disso. Tem as regras específicas para você usar o carimbo, né? De tamanho de fonte, tudo isso está lá na IN22. E a gente já fez também um BPF no ar, né? Só sobre, tirando as dúvidas de embalagem e de rotulagem. E vou mandar o link, vou colocar aí, ó, o link para vocês, para quem quiser, tiver alguma dúvida sobre embalagem, rotulagem. E aí não tem como também a gente falar de rotulagem sem falar de OGM, né? Porque daqui a pouco a gente vai precisar de um caderno para colocar todos as espécies doadoras de transgenia lá no rótulo, né? O que é ótimo, né, Paulinha? Porque significa que os pesquisadores estão trabalhando, né, para desenvolver cada vez mais. Exatamente, transgênicos. E aí tem legislações, né, para informar que existem organismos geneticamente modificados naquele produto, tá? E elas não são exclusivas da alimentação animal, porque elas também se aplicam para os produtos destinados à alimentação humana, tá? E aí nós temos 3 legislações que você precisa, né, seguir quando você tem organismos geneticamente modificados na composição do seu produto, tá? Então, a primeira é o decreto 4.680, de 24 de abril de 2003. Esse decreto, ele regulamenta o direito à informação de que o alimento ou ingrediente, seja ele destinado ao consumo humano ou destinado ao consumo animal, contenha, né, ou seja produzido a partir de organismos geneticamente modificados. Então, esse decreto fala, né, basicamente, as pessoas, os consumidores precisam saber que existe organismos geneticamente modificados na composição daquele produto que ele está consumindo, tá? Além disso, a gente tem a portaria 2.658, de 22 de dezembro de 2003 também, e ela fala como tem que ser o símbolo dos transgênicos, que é aquele Tzinho, aquele triângulo com um T no meio que a gente vê nas embalagens. Normalmente ele é amarelo, mas ele pode ser preto e branco também, tá? A gente tem também a instrução normativa material número 1, de 1º de abril de 2004. E essa instrução normativa, ela aprovou o regulamento técnico sobre a rotulagem de alimentos e ingredientes alimentares que contenham ou sejam produzidos a partir de OGM, os organismos geneticamente modificados. E nós fizemos também um Inspira só sobre OGM, em que literalmente a gente desenhou as legislações sobre OGM para vocês. E eu deixei separado aqui também o link desse Inspira. Caso alguém tenha dúvidas sobre OGM, é só olhar lá nesse vídeo que tem tudo, tá? Então, beleza, a gente falou, né, sobre o registro do produto, os produtos isentos de registro, a gente falou sobre embalagem, sobre rotulagem, sobre OGM, e aí nós temos também algumas legislações que são específicas, né, de alguns produtos. E aí a gente tem a IN12, de 30 de novembro de 2004, que aprovou o regulamento técnico para os parâmetros e características de suplementos destinados a bovinos. E a gente tem a IN13, de 30 de novembro de 2004, que ela fala sobre os aditivos, né, para produtos destinados à alimentação animal. Então, se você produz suplementos para bovinos ou aditivos, você também vai precisar seguir essas legislações, tá? Inclusive, tem alguns requisitos importantes para a rotulagem desses produtos, né? No caso dos suplementos para bovinos, na IN12, ela fala quais são os níveis de garantia mínimos para os suplementos de bovino, né? Na IN13, se você fabrica aditivo, você precisa seguir ela. E para quem usa aditivo, lá tem algumas informações interessantes de saber também de quais aditivos podem ser usados na alimentação animal, tá?
Lembrando que desde 2018, com a IN 54, os aditivos antimicrobianos melhoradores de desempenho e os aditivos anticoccidianos não são mais registrados na alimentação animal, e sim no controle de produtos veterinários, tá? Mas eles continuam sendo utilizados na alimentação animal. É só o registro desses produtos que não é mais na alimentação animal. Então, toda a parte de regulamento, os documentos que são necessários para registrar esses produtos são regulamentados agora no controle de produtos veterinários, que é o CPV, tá? E isso tudo veio com a IN 54 em 2018. E aí, ao longo dos anos também, a gente teve alguns aditivos, alguns antimicrobianos que tiveram uso proibido como melhoradores de desempenho. Então, lá em 2016, teve a colistina, né, que foi a IN 45 em 2016, que proibiu o uso da colistina como aditivo melhorador de desempenho, tá? E aí, agora, mais recentemente, em 2020, a gente teve a IN 1 de 2020, que proibiu a tilosina, a lincomicina e a tiamulina como aditivo melhorador de desempenho. Tá? E aí a gente fez também um Inspira, né, só sobre aditivo, né, sobre o uso e o registro desses aditivos. E a gente também fez um BPF no ar, respondendo dúvidas que ainda ficaram sobre esses aditivos, principalmente depois da publicação da IN 1, agora em 2020. E aí eu vou colocar o link desses dois conteúdos para vocês aqui. Esse link que a Paulinha vai colocar aí sobre o Inspira de aditivo, gente, para quem tem dúvida, ele é muito bom. Ele é muito bom. O que é aditivo? O que é um aditivo nutricional? Nossa, a Paulinha explica direitinho. Ficou muito bom. Para mim, pelo menos, foi excelente. Então, a gente recebeu muitos elogios aí quando a gente publicou esse Inspira, né, Paulinha? E aí vale a pena, quem não assistiu, assistir. Se você tiver dúvida, vai lá e assiste, porque está desenhado também. Uhum. Todas as classificações, né, de aditivos, que é aditivo nutricional, tudo isso está lá. E aí, a gente vai falar da IN 65, de 21 de novembro de 2006. Isso. O que é a IN 65? A IN 65, ela aprovou o regulamento, né, com todos os procedimentos para a fabricação e para o uso, né, para o emprego de rações, suplementos, premix, núcleo, concentrado com medicamento de uso veterinário para os animais de produção, tá? A IN 65, ela também foi alterada algumas vezes depois da publicação. Então, teve a IN 14 em 2016, que alterou algumas coisas da IN 65. A gente teve a IN 1 de 2018, que também alterou algumas coisas da IN 65. E uma terceira modificação ainda com a IN 54 em 2018, tá? Dessas modificações, a única detalhe que tem é que a IN 14 ela só entra em vigor agora, a partir de julho, tá? Mas a IN 65, que tem lá no Cisleges para consulta, que está no site do Ministério da Agricultura, já é com todas essas alterações, inclusive as alterações que vieram com a IN 14. Que aí, isso é até uma coisa. Que isso é até uma coisa curiosa, né, Paulinha? Porque a IN 14 ela foi revogada, não, ela foi prorrogada 2 vezes. Ela entra em vigor só agora em julho desse ano, né? Se ela realmente não for prorrogada de novo, se ela não for alterada. Só que quando você consulta hoje no Cisleges, você não consegue pegar o texto da IN 65 original. E nem só com a alteração das 2 leis, da IN 01 e da IN 54. Você já pega com o texto da IN 14, inclusive. Você quer fazer alguns comentários sobre a IN 65? É porque a IN 65 é meu xodó, né, Paulinha? Cada um tem uma instrução normativa que ama. Bom, gente, a IN 65, ela é a legislação de referência, né? Muito se fala na IN 14, isso é muito comum. Todo mundo fala IN 14, IN 14, IN 14, mas a IN 65 é a legislação de referência. A IN 14 vem numa linha de flexibilização da IN 65. Então, ela altera várias coisas na IN 65, mas ela, quando a gente fala de autorização para utilizar medicamento, a gente tem que falar sempre de IN 65. Inclusive, quando você vai no site do Ministério da Agricultura, a habilitação está dentro da autorização IN 65, tá bom? Então, isso é super importante a gente falar e a gente trazer como referência essa lei. O que aconteceu com a IN 14, né? E com essas outras leis aí que a Paulinha citou, que já estão vigentes e que alteraram a IN 65?
ela veio numa linha da flexibilização. Então, basicamente, ela dividiu aí as fábricas que produzem produtos acabados, ração, né, com medicamento, ela dividiu ela em 3 grupos. Quem fabrica ração com medicamento e comercializa essa ração com medicamento, mas fabrica a ração com medicamento a partir da manipulação do medicamento na forma pura. Esse é um grupo e tem uma exigência para esse grupo. Aí, o segundo grupo seria quem fabrica a ração com medicamento a partir da manipulação do premix concentrado ou núcleo com medicamento. Tá? Esse seria um segundo grupo. Então, esse grupo não manipula o medicamento na forma pura. Ele compra de outra fábrica que tem autorização IN65 para manipular medicamento na forma pura, o premix, o concentrado ou núcleo com o medicamento, e aí mistura no produto dele para fazer o produto acabado e comercializar, tá bom? E o terceiro grupo, que foi a linha da flexibilização mesmo, são a dos produtores rurais, né? Aqueles produtores que fabricam produtos com medicamentos a partir do premix, do concentrado e do núcleo com o medicamento, ou seja, o produtor não compra o medicamento na forma pura para tratar os próprios animais, então, ou seja, para consumo próprio, ele não comercializa. E ainda teve uma alteração que foi em relação a uma inclusão aí, né, um esclarecimento que eu falo em relação a quem utiliza produto homeopático, produto de uso veterinário, mas homeopático, em que ela liberou essas fábricas de validar a limpeza, porque quem trabalhou com IN65 sabe que você precisa fazer estudos, né? Estudo de homogeneidade da mistura, estudo de validação da limpeza, e você precisa comprovar os resultados para o Ministério da Agricultura para você conseguir as suas autorizações aí. E para quem utiliza o produto de uso veterinário, né, o medicamento de uso veterinário, só que homeopático, ele não precisa validar a limpeza. E aí foi essas alterações que tiveram aí, né, na IN65, mas é a tal situação. Ela foi alterada pela IN14, mas a IN14 foi prorrogada 2 vezes, tá para ela ser válida em julho desse ano, não sabemos ainda o que vai acontecer. Agora é super importante quando você está numa autorização para IN65, seja qualquer grupo que você queira, né, entrar, se você vai se cadastrar como produtor e tudo, é sempre importante você entrar em contato com o fiscal da sua unidade para saber exatamente o que você vai seguir, tá bom? Porque a IN14, você não consegue mais achar a IN65 na forma pura dela, na forma original, lá no Cisleges, mas a IN14 ainda não está válida, né, na prática. Na teoria ela está, mas na prática ela não está válida. Então é sempre bom alinhar com o fiscal da sua unidade, porque tem entendimentos diferentes e com razão para as duas partes, tá? Então é super importante isso. Lembrando que nessa linha aí da IN14, o produtor rural que quiser manipular o medicamento na forma pura vai ter que virar uma fábrica registrada com autorização para IN65, tá? Se ele for manipular premix concentrado no medicamento, premix concentrado em núcleo com medicamento, ele só tem que fazer um cadastro no site do Ministério, ele não precisa registrar a fábrica dele, mas se ele fizer questão de utilizar o medicamento na forma pura, ele vai precisar adequar a fábrica, registrar a fábrica e conseguir autorização para a IN65, que é a habilitação M, tá? Isso é super importante da gente falar. Tá bom para você, Paulinha? Tá ótimo. Então tá bom. E aí a gente tem, né, uns conteúdos sobre isso? Temos um conteúdo sobre isso, gente. A gente tem 2 vídeos sobre isso. Foi, inclusive, acho que o primeiro vídeo que a gente fez no nosso canal do YouTube. Vocês vão ver lá que ele não tem nem capinha, não tem uma headline matadora, porque eu ainda não fazia curso de headline, igual eu faço agora. Então, vocês vão ver que não tem... Eles são 2 videozinhos. Inclusive, eu preciso dar uma repaginada nesses vídeos, né, Paulinha? Uhum. Vou dar uma repaginada, vou dar uma modernizada neles. Mas enquanto eu não faço isso, se vocês tiverem dúvida e quiserem entender bem sobre a IN14, como que ela modificou a IN65, a Paulinha colocou aqui para vocês o link desses 2 vídeos, tá bom? Eles são bem, eles clarearam bastante, esclareceram bastante, ficou bem legal, assim. Inclusive, foi o que fez a gente começar os nossos conteúdos no canal do YouTube. E foi um vídeo que foi muito engraçado, né? Ele foi muito assistido, assim. A gente não tinha ninguém seguindo a gente no canal do YouTube e foi muito assistido. Cada vez que eu escrevi o nome de uma instituição normativa, eu falava, gente, a gente já falou sobre isso. Então, assim, tem muita coisa aí para se aprofundar em cada uma dessas instruções normativas, dessas legislações que a gente foi falando aqui, né? Isso mesmo. Eu acho que essas são as principais, tá? Tem outras, não são só essas, tá? Eu não falei sobre todas porque a gente
para falar sobre todas, eu acho que a gente tem que fazer umas 4 lives dessa, pelo menos, pra conseguir falar de todas. Mas eu acho que essas são as principais que vocês precisam saber, e com as dúvidas, grande parte das dúvidas, elas vão ser respondidas com essas instruções normativas, tá? Mas tem, lá no site do Ministério da Agricultura, na parte de alimentação animal, tem um tópico só sobre a legislação, que tem todas as legislações que são destinadas à alimentação animal. Eu até separei o link aqui para vocês, que lá no site do Ministério, exatamente aonde no site do Ministério da Agricultura que tem todas essas legislações, tá? E a gente também, né, no nosso canal 5 para 1, a gente fez um passo a passo, um tutorial do site do Ministério da Agricultura, um passo a passo de como que você acha cada informação, né? É um GPS. Com links clicáveis. Assim, modéstia à parte, eu acho que ficou bem legal esse. A humildade da Paulinha também, viu, gente? Tá igual a minha, tá? Eu achei que ficou bem legal, porque tem todas as telas, e aí você clicar no PDF, já redireciona para o site do Ministério da Agricultura, porque realmente o site mudou nesses últimos meses aí, no último mês, nas últimas semanas, eles mudaram um pouco, eles deram uma repaginada no site do Ministério da Agricultura, e às vezes estava difícil mesmo de achar alguma informação. Então eu achei legal fazer. Até pediram, né, pra gente fazer, porque falaram que o site estava muito difícil de olhar. Eu falei assim, eu vou fazer um passo a passo que eu acho que vai facilitar bastante. A Nayara falou assim, essa Paulinha é fera, até o link do Ministério enviou. Ela é mesmo, viu, Nayara? E Paulinha, aí, antes da gente responder as perguntas que tiveram, faz um resumão de tudo. Então a gente falou aqui, a gente começou falando do Decreto 6296 de 2006, né, que ele veio para regulamentar tudo sobre inspeção e fiscalização de produtos destinados à alimentação animal, né? E aí, depois dele, a gente tem as instruções normativas que vieram complementando tudo que já tinha lá no decreto. Então, a gente falou, né, da IN 04, que a gente ama, porque ela regulamenta as boas práticas de fabricação, e é a instrução normativa que a gente mais fala sobre ela aqui, né? Porque a Júlia fala, e eu repito, a gente não acha que seja possível produzir um alimento seguro e de qualidade sem boas práticas de fabricação. Eu acho ela uma sorte, né? Eu acho uma sorte ter uma lei dessa que a gente precisa seguir, que só ajuda a fábrica a produzir com qualidade, com segurança. Exatamente. E aí a gente falou também sobre a N15, que fala sobre o registro de estabelecimento e de produto. Eu gosto muito da N15, a Júlia já até falou aí, porque lá tem a definição, né, de todas as categorias de produto. Então, se você tem dúvida de onde encaixar algum produto que você fabrica, em qual categoria ele se enquadra, tem toda a definição lá, é só você ler a definição e ver aonde se encaixa o seu produto. E lá também fala sobre terceirização, distribuição exclusiva e fracionamento. Inclusive, quem tiver dúvida sobre terceirização, distribuição exclusiva e fracionamento, no nosso canal 5 para 1 a gente explicou também. Exatamente. E aí a gente falou também, né, sobre a N42, a N30 e os produtos isentos de registro. Falamos sobre a IN22, que é só sobre embalagens, né? Tudo sobre rotulagem, embalagem e propaganda dos produtos destinados à alimentação animal. O decreto 4.680, a portaria 2.658 e a IN 01, que é uma instrução normativa interministerial, que fala tudo sobre OGM, tá? Lembrando que essas legislações sobre OGM, elas não são exclusivas da alimentação animal, porque elas se aplicam também aos produtos destinados ao consumo humano. E aí a gente falou também sobre a IN12, que é exclusiva para suplementos de bovinos. Então, quem fabrica suplementos de bovino deve estar bem acostumado com a IN12. Tudo que você precisa ter, quais são os requisitos para os suplementos para bovinos. A IN13, que fala só sobre aditivos. E aí a gente finalizou com a IN65, que é para quem quer fabricar produtos para alimentação animal, utilizando medicamentos de uso veterinário. Isso aí, Paulinha. Falamos bastante, né? E a Paulinha até falou assim, Júlia, porque isso foi um pedido, né? A gente recebeu o pedido na caixinha para falar sobre a legislação. Ela falou, eu vou falar sobre o que a gente mais consulta.
porque é o que ela disse, 99,9% das suas dúvidas vão estar respondidas aí. E aí tem as outras coisas que são realmente bastante diferentes. Enfim, bem específico, mais específico, e não é uma coisa, não é tipo um dicionário de bolso, digamos assim. E eu queria agradecer vocês aí por ficarem no almoço com a gente. E amanhã, Papo com o Consultor, né? Às 13 horas também, tá bom, gente? Às 13 horas. A gente se vê amanhã na nossa última live dessa maratona de 4 semanas e 20 lives. E a gente só tem a agradecer a você que ficou com a gente aí esse tempo todo. Obrigada por estarem aí do outro lado, ajudando a gente a produzir conteúdo bom, viu, gente? Um grande beijo, né, Paulinha? Parabéns pela live, Paulinha. Você arrasou. Obrigada. Como sempre. Beijo para você também, Paulinha. Até mais, gente. Tchau, gente.